agora nós vamos falar então da Baixa Idade Média, certo? Vamos continuar usando aquele método que eu falei para vocês, tá? Eu te dou uma informação e você vai, né, tentando junto comigo. Eu vou dando os tempinhos aí, se você achar, como eu sempre falo, que precisa de mais tempo, para e, né, sem problema nenhum, depois continua. Então veja, a pergunta é a seguinte: quando nós falamos, né, da Alta Idade Média, falamos muito de invasões bárbaras, muçulmanas, vikings, eslava. Mas veja, gente, vai chegar um momento que essas invasões vão dar uma parada, né? É mais ou menos ali por volta do século 8, entre o século 8 e 9, mais ou menos, né? As invasões vão diminuir. E aí eu queria que você respondesse, ao diminuir, né, o que vocês acham que aconteceu com a população? Ela diminuiu? Ela se manteve estável? Ela aumentou? Eu tenho quase certeza que você, né, pensou então no crescimento da população. Então, pessoal, como eu disse, não decora, né? Faz essa linha de raciocínio. Você tem lá um feudo, né, e ele começa então a crescer, né, numericamente falando. O número de pessoas vai aumentando. Com as técnicas rudimentares, né, o que você vai precisar? Também vou te dar um tempinho aí para você pensar. Eu fiz um gráfico aqui, né, para você visualizar isso melhor. Então, você está vendo embaixo os séculos. À medida, né, que os séculos vão passando, a população vai crescendo numa progressão geométrica. 2, 4, 8, 16, 32. Né? E a produção, né, também cresce, mas uma progressão aritmética. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, está havendo uma defasagem. À medida que os séculos vão passando, né, vai aumentando, gerando um problema. Ou você aumenta a produção, ou você diminui a população, né? Mas vamos ser otimistas, vamos pensar só na produção por enquanto. Imagine que você pensou, olha, professor, tem duas possibilidades. Ou eu aumento essa propriedade para poder alimentar essas pessoas, ou eu tenho uma inovação tecnológica, né? Eu tiro mais do, né, do mínimo ali. Então, continuo fazendo os questionamentos para você. Qual das duas você acha que é mais rápido? Você inovar tecnologicamente ou tentar ampliar o espaço? Imagino também que você tenha pensado na ampliação do espaço. Você precisa de mais terras, tá? Então, veja só, a gente vai ali por volta do século, né, 10 para o 11, vai começar então a haver uma necessidade de expansão, né? E aí vai juntar, por isso que quando pensar na Idade Média, além do feudalismo, você tem que lembrar do poder da igreja. Então veja, você tem então uma necessidade, né, juntou uma necessidade material com a necessidade espiritual, né? E aí a expansão, como eu estava dizendo, como a Idade Média tem que passar pelo prisma religioso. Então veio a ideia de expandir a cristandade. Cruzadas, tá? Eu falei até meio dando essa parada justamente para você pegar a ideia. A cruz é o símbolo do cristianismo. Então veio a ideia de que haveria uma necessidade, né, de reconquistar a Terra Santa, que estava na mão, né, dos muçulmanos, certo? Então eles vão organizar expedições para tentar reconquistar Jerusalém. São 8 cruzadas ao todo. O que é importante, eu vou falar aqui para você. Primeira, essa noção, foram 8 expedições, sem se preocupar lá, assim, quem participou, João Sem Terra, Ricardo Coração do Leão, não precisa nada disso, tá? Então você vai pensar, então, foram 8 cruzadas, aí você pega como referências, ninguém vai ficar te cobrando data dessas cruzadas, mas século é importante, 11 é a primeira, 13 é a última. Então, por isso que eu te falei, né, da ideia da Baixa Idade Média é importante. Qual vai ser seu porto seguro para um marco né, do final da Idade Média, né, ou da Baixa Idade Média? São as cruzadas. Você deixou lá aquela tabelinha que eu te pedi? Então veja, agora é o momento, né, de comparar. E você já coloca então seu, né, primeiro porto seguro da Baixa Idade Média, né, ou seja, as cruzadas. Porque aí você vai pensar, olha, agora já dá para a gente fazer a comparação, né? Que é assim,
A Europa, no início, a Alta Idade Média, ela estava então acuada, ela foi invadida pelos bárbaros. Agora é o processo inverso. A Europa que vai expandir, a Europa que vai tentar conquistar outros povos, legal? Outras regiões. Então isso é fundamental, por isso que é o seu referencial, é o seu porto seguro. Como eu disse, pensa nas cruzadas que você vai ver como vai funcionar. Então, as cruzadas são expedições militares, né? Uma dupla finalidade, quer dizer, expandir materialmente, conquistar novas terras e, ao mesmo tempo, expandir o cristianismo. Eles conquistaram, gente, conseguiram reconquistar Jerusalém? Não. Mas, se você observar o mapa, vou deixar aí para vocês, depois você tem essa possibilidade, como eu disse, de voltar, se quiser. Elas saíram da Europa em direção ao Oriente Médio, certo? Passava, né, obrigatoriamente pelo Mediterrâneo. Aqui nós vamos dar ênfase às cruzadas em direção ao Oriente, que é a seta vermelha. Então, o que aconteceu, gente? Houve, né, uma reabertura desse mar Mediterrâneo ao comércio europeu. Então, veja, não era a intenção das cruzadas. As cruzadas queriam terras, queriam expandir, como eu disse, o cristianismo. Mas, indiretamente, né, teve um reflexo importante. Houve a reabertura do Mediterrâneo, ou seja, aquela insegurança diminuiu. E aí, né, a circulação das mercadorias começou a voltar. Agora chegou a hora de eu te explicar, então, a Quarta Cruzada. A cidade de Veneza organizou uma cruzada, eles foram para Constantinopla. O vestibular também gosta muito de exceções, então você vai ver que eu sempre nas aulas eu vou dar para vocês. Olha, gente, essa é a regra, essa é o que normalmente cobra. Agora, quando tem exceção, tem que ficar atento, porque às vezes é lá que eles vão cobrar, tudo bem? Não sei se você estudou o Egito. O Egito é politeísta, né? Mas teve um faraó lá que instituiu o monoteísmo. Toma cuidado com ele, você entendeu? Então veja, aí então a Quarta Cruzada, retomando, vai para Constantinopla. E eles vão saquear a cidade. Tá? Eles não terminam, não vão até Jerusalém. Eles saqueiam Constantinopla e voltam para a Europa. Então ela tem essa particularidade. Tá? Então, repetindo, ela foi organizada por comerciantes, né, e não por nobres, e foi para Constantinopla e não Jerusalém.